Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eletrônica Descomplicada. Olha o que a gente está trazendo aqui hoje, que bacana. Ó, vamos avançar aqui no curso hoje, hein? Associação mista de resistores. Olha só que legal que a gente vai ver hoje aqui, ó. A gente vai ver resistores associados de maneira mista. O que significa a gente dizer que nós temos uma associação mista de resistores, tá? Muito simples, tá bom? O que é bom, tá? Porque é fácil. A associação mista de resistores nada mais é do que a combinação da associação em paralelo com a associação em série. Ou seja, é o que nós já vimos nas aulas passadas. Agora a gente vai estar unindo aqueles aprendizados anteriores e fazendo as contas misturadas. Basicamente é isso. Vai ter hora que vai estar em paralelo, vai ter outros momentos que vai estar em série. Então a gente vai descobrir a resistência equivalente fazendo as contas, associando os resistores da maneira que o circuito estiver associado, basicamente. Então é muito simples, tá bom? Basicamente, repetindo, é o que nós já vimos nas aulas passadas, é a combinação de associação em paralelo e em outros momentos associação em série, tá ok? Ó, eu trouxe dois exercícios aqui para vocês hoje. Basicamente, esse circuito e esses são os mesmos, são circuitos idênticos. Só estou trazendo em duas visualizações, que são as visualizações mais tradicionais, tá ok? O que eu quero dizer com isso? É muito comum a gente ver circuitos que o ponto A e o ponto B tá um de cada lado, um de cada extremidade aqui, e outros exercícios, outros circuitos onde eles estão na mesma extremidade aqui, como essa figura abaixo, tá bom? Então eu vou explicar aqui as duas para vocês entenderem aqui o conceito. Então, ó, vamos fazer aqui, ó, como sempre, vamos desenhar corrente nesses circuitos. Então, qual que é a regrinha que a gente vai colocar? A mesma de sempre, corrente saindo de A e indo para B. Ó, corrente está saindo aqui, ok? Ó, corrente, deixa eu trocar aqui a caneta, pegar essa outra aqui, ó, essa outra aqui tá melhor. Então a corrente está saindo, ok? Corrente chegou nesse ponto aqui, ó, ok? Corrente passou por R1, chegou nesse ponto. Chegou nesse ponto, quantos caminhos ela tem? 2. Esse desenho ela tem 2, ela sobe ou ela desce, né? Ela pode subir ou pode descer, legal. Passou aqui, ó. Passou por esse resistor, chegou nesse ponto. Aí ela se une e vem para cá, ok? Então, o que eu tenho aqui, ó? Vamos analisar em partes. Nesses dois extremos aqui, ó, eu tenho dois pontos aqui, ó. Vou colocar nome neles. Vamos dar nome aqui para ficar fácil, ó. C e D, ok? Os pontos. Então, se eu tenho o ponto C e o ponto D, o que acontece entre o ponto C e o ponto D? A corrente que está aqui, ó, chegando no C, o que está acontecendo com ela? Ela está se dividindo, certo? E depois ela chega no D. Chega no D o quê? Uma corrente dividida. Isso caracteriza um circuito em paralelo, correto? O que eu comentei na aula passada dos terminais? Ó, eu tenho o R3 e o R2. Um terminal do R2 está no D, um terminal do R3 está no D. E o outro terminal do R2 está no C, e o terminal do R3 também está no C. Então, estou colocando os dois conceitos que a gente vem trabalhando, tá? Então, eu posso afirmar aqui que R2 com R3 está em paralelo, ok? Estou analisando só aqui entre o ponto C e o ponto D. Esses dois resistores estão em paralelo. Então, eu consigo afirmar que R2, nesse desenho, tá? R2 está em paralelo com R3, ok? Simbolinho de paralelo aqui só para a gente entender aqui a lógica, tá? R2 está em paralelo com R3, legal. Se eu fizesse essa conta, eu não coloquei valores aqui de maneira proposital, tá? Só para a gente entender o conceito nessa aula. Se eu fazer essa conta aqui, eu não posso chamar isso aqui de um RA, por exemplo. Vou dar um nome qualquer, RA. Paralelo como que é? Então, RA vai ser igual ao meu R2 vezes o meu R3, R2, R3, dividido por R2 mais R3.
Essa é a fórmula da resistência equivalente quando a gente tem dois resistores, correto? Poderia aplicar outra fórmula do inverso? Poderia, sem problema nenhum. Estou usando essa daqui porque também é válida. Qualquer uma das duas chega no mesmo resultado, tá ok? Se eu aplicar essa fórmula e descobrir um resistor equivalente RA, eu não posso trocar por RA esses dois resistores? Eu posso. Então eu vou redesenhar aqui, ó. Então pensando nesse circuito, ó, eu tenho A, eu tenho um R1 que eu não mexi, ok? Não mexi em R1. E daí esses dois aqui, ó, eu vou trocar por um RA, ok? Qual que é o valor de RA? É o valor dessa conta aqui, tá ok? Aí eu vou ter esse novo circuito. Então eu reduzi de 3 resistores, eu reduzi para 2. Quero descobrir a resistência equivalente final. O que eu tenho que fazer? Preciso reduzir para um resistor. Então vou repetir o processo. Ó. Corrente saindo de A. Ó. Quantos caminhos ela tem para chegar em B? Ó, chegou. Não tem um caminho só? Então, um caminho caracteriza um circuito em série. Vamos fazer a regrinha lá dos terminais. Ó. R1 está ligado no A, o outro terminal de R1 está ligado no B? Não está, tem um componente entre ele. Então, já me prova que isso não está em paralelo. Se eu fizer aqui para RA, ó, RA está ligado no A? Não está, está ligado só no B. Então, não está em paralelo mesmo, ele está em série. Aqui pela corrente, ó, eu já consigo comprovar que ele está em série com R1. Então, sei que está em série. Qual que é a resistência equivalente para o circuito em série agora? É a soma dos resistores, certo? Como nós vimos lá nas primeiras aulas. Ó. É o R1 mais o meu RA. Se eu fizer essa soma aqui, eu vou chegar num resistor equivalente. Isso significa que eu posso trocar pelo resistor equivalente. Então, esse circuito com 3 resistores, eu reduzo ele para esse circuito aqui, com apenas um resistor, aonde eu tenho parte em paralelo, que foi aqui, ok? E parte em série, que é aqui, ó, que a equivalência desse virou RA, eu somei com R1. Por quê? Porque o R1 estava em paralelo com esse ramo, estava em série, desculpa, né? Com esse ramo. Então, fiz esse ramo aqui em paralelo, descobri um RA, ok? Tá aqui. Peguei o ramo entre A e B, tá em série, descobri outra resistência equivalente. Tá ok? Muito simples. Só fazendo isso eu já resolvo. Tá ok? Esse daqui, exatamente a mesma coisa. É exatamente o mesmo circuito, mas vamos desenhar aqui para vocês fixarem aqui o conceito, tá? Ó. Então, vamos lá. Corrente saindo de A, ó. Corrente. Corrente chegou nesse ponto aqui. Ah, mas que ponto que é esse? Vamos dar nome neles, ó. C e D, ok? Corrente chegou no C, ela se divide, ó. Parte está descendo, parte está vindo aqui, ok? Ok. Ó, essa aqui chegou aqui, ó. Virou, chegou aqui. O que eu tenho aqui agora, ó? Essa desceu com essa, chegou no D, eles se juntam e eles vão para B, ok? Então, o que eu posso afirmar? Ó, que entre C e D, a corrente se dividiu. Então, se a corrente se dividiu entre C e D, o que está entre C e D está em paralelo. O que eu tenho entre C e D? R5 e R6. Então, R5 e R6 está em paralelo. Ok? Então, vamos colocar isso daí aqui, ó. R5 paralelo com R6. Ok? O que é R5 paralelo com R6? É o nosso, ó, se eu fizer isso aqui primeiro, vai ser o nosso R, vou chamar aqui de RB agora, vai. Ó, RB, R5 em paralelo com R6, ok? Quanto que vale RB? RB vai ser igual a R5 vezes R6 dividido por R5 mais R6. Mesma coisa. Exatamente. O que eu posso fazer agora que eu já tenho essa resistência equivalente? Posso trocar ela, redesenhar. Ó. Saio de A, chego onde aqui? Ó. R4
que eu não mexi, não mexi em R4 por enquanto. Coloco o nosso resistor RB aqui, que é a equivalência em paralelo desses dois, RB. Vou analisar aqui a corrente aqui agora. Opa, vamos pôr aqui o B. Ó, vamos analisar o caminho da corrente. Ó. Quantos caminhos tem entre A e B? Ó. Um só, certo? Assim como no desenho anterior, que é o mesmo circuito, tem um caminho só. Tem um caminho, caracteriza um circuito em série. Como que é a resistência equivalente total agora aqui? Porque eu tenho duas, vou reduzir ela para uma. É a soma dos resistores. Quem são os resistores? R4 mais RB. Somei R4 com mais RB, eu tenho a resistência equivalente total, que eu posso redesenhar assim, ó. Entre A e B, eu tenho, essa resistência equivalente aqui. Ok? Então, assim, é muito simples mesmo, tá? Associação de resistores de maneira mista nada mais é do que a combinação de parte em paralelo com parte em série, ok? Ou vice-versa, né? Parte em série com parte paralelo. Aqui, no caso, eu fiz o paralelo primeiro e depois fiz a série, mas é essa combinação. A gente poderia ter um circuito aqui maior, que a gente vai fazer uma série, faz um paralelo, depois faz um outro paralelo, depois faz uma série. Então, a gente vai resolvendo passo a passo do circuito até conseguir chegar no resistor equivalente total, tá ok? Nesse momento aqui ainda, que a gente está estudando a associação de resistores apenas, o nosso objetivo é descobrir o valor da resistência equivalente, ou seja, a resistência que eu posso substituir todo o conjunto de resistores por um único. Então, assim, é muito simples mesmo, nada mais é do que a gente já estudou. A gente vai começar a combinar agora as análises entre paralelo e série, tá ok? Para a gente poder fazer os exercícios. Tá ok, pessoal? Então, ó, a aula de hoje a gente vai ficar por aqui, tá bom? Essa foi a aula. Gostou do vídeo? Tá fazendo sentido para você o que a gente está fazendo aqui? Tá gostando? Compartilhe o conteúdo, coloca aí para um amigo poder participar também. Deixa o seu recado aqui para mim, tá bom? A gente vai fazer aqui um esforço para poder estar respondendo para todos. E deixa o seu like também aí pra gente, tá ok? Muito obrigado.